Bom dia, trilheiros! Hoje estou aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e faremos uma caminhada aqui por dentro. Quero mostrar a vocês que é possível unir história e natureza em um local bem agradável. Vamos? Os lagartos tropiduros aqui se aquecendo no sol, né? Eles são pecilotérmicos, né? Ou ectotérmicos, e aí a temperatura do corpo deles varia com a do meio ambiente. Então ele precisa se expor ao sol para poder se aquecer. É o calango, né? O famoso calango. E eles são extremamente territorialistas. Está fazendo esse movimento para dizer que ele que é o dono aqui da pedra, né? E que ninguém se aproxime dele. Muito legal, né? Que é uma fonte. Pena não ter uma placa explicando, né? Mas parece ser a fonte da deusa Tétis também, que simboliza a água, né? A água doce. Ó, ali tem uma marca de fabricante de 1872, Leburg. Não sei se vocês conseguem ver. Então foi fabricado em 1872. Provavelmente veio aqui depois, né? Uma coisa, né, bacana que eu acho aqui no Jardim Botânico é que a maior parte das plantas, né, elas estão catalogadas e aí elas têm essas plaquinhas de informação, ó, deixa eu mostrar para vocês, com o nome comum, a espécie, o nome específico, a origem delas, né, e a família. O bambu comum, né, presente na China e no Vietnã, é asiático, mas a gente tem também as nossas espécies nativas de bambu, que eu vou ver se eu encontro aqui, né. Isso é uma outra importância muito grande de jardins botânicos de uma forma geral. Essa escultura aí, que bacana, mas primeiro vamos explicar aqui. É muito bacana, né, essa importância que os jardins botânicos possuem da conservação, né, da biodiversidade ex situ. Quer dizer ex situ, fora do local de origem delas, né? Pode ser que aconteça alguma catástrofe, algum problema, alguma praga assim que dizime na região, né, onde eles ocorrem, um exemplo, o bambu, e aí é uma fonte, né, de matrizes, né, de jovens, de mudas, que pode ser transferidas para a região de origem deles, né, e repovoar o local. A gente tem espécies exóticas, como o caso do bambu aqui, mas a gente também tem muitas espécies nativas, né? E aí é uma forma, né, adicional de conservação dessas espécies, né? Fora que no Jardim Botânico, aqui do Rio de Janeiro, né, uma autarquia federal, ou seja, é vinculado ao governo federal, né, e aí por isso tem âmbito nacional, são desenvolvidas inúmeras pesquisas aqui, né, sobre biodiversidade, né, de uma forma geral, conservação da biodiversidade e também, principalmente, em botânica. Então, estudam sementes, pólens, folhas, os vegetais inteiros. Então, essa é a Gruta Karlsgräus, professor de agronomia em Viena, Áustria. E o diretor do Jardim Botânico depois do Frei, 1863 a 1883. Foi construído em sua gestão para aclimatar espécies de plantas que vivem em ambientes úmidos e rochosos, né, como samambaias, avencas, musgos, líquens e bromélias. Vamos dar um passeio ali dentro? Toda feita de pedra. Então ela absorve o calor durante o dia
e vai soltando durante a noite. E tem uma plaquinha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Gruta Diretor, construída em 1883 e reconstruída, deve ter sido demolida, alguma coisa assim, em 1934. Deve ter acontecido algum problema. E isso eu não consegui ler nada a respeito. Ó. Então provavelmente os vegetais ficavam aqui em cima, né? A gente ainda tem algumas bromélias aqui, ó. Musgos também, a gente tem aqui, ó. Então quando chove, né? Aqui fica extremamente úmido, porque a rocha ela absorve parte da umidade. Que legal. E aí também, né? Nessas frestas aí vivem um monte de animais. Aranhas, lacraias, quem sabe baratas, besouros, que ou vivem por aqui ou buscam abrigo, né? Aqui a gente tem um laguinho, fornece mais umidade para o ambiente, ó, laguinho. Vamos agora sair daqui e subir por essa escada aqui, que a gente vai sair num coreto. Aí, ó. Aqui geralmente tem apresentações de artistas, de músicos, né? Ocorrem alguns eventos aqui dentro do Jardim Botânico. Eu inclusive já vim ver aqui. Já tem um tempinho, mas eu vim aqui. Ver uma apresentação de, se eu não me engano, é de MPB. Ah, ali tem uma placazinha, vamos ver. O velho mirante do Jardim Botânico, que se debruça sobre o Lago das Vitórias Régias, né, que é do Frei Fernando. Nasceu das ruínas, embonecou-se com a restauração cuidadosa e rejuvenesceu a ponto de merecer os paparicos da reinauguração com direito ao batismo e registro de novo nome. Chama-se desde ontem Mirante Imprensa, da imprensa. E aqui é a vista do mirante, ó. Mirante da Imprensa. Ó, a gente consegue ver aquela estrutura lá para aclimatação das Vitórias Régias. Vitórias Régias não, desculpa. Orquídeas, bromélias, musgos. Aqui tem um riacho aqui próximo. A vista daqui é muito boa. E é bom também para... Ó, deixa eu mostrar aqui por dentro para vocês. Bom para fazer atividade de meditação, relaxamento, uma conversa. Tem uns bancos, tem 2 bancos. Tem uma mesinha ali do lado de fora. Agora uma coisa. Se vocês vierem para cá, principalmente à tarde, tragam bastante repelente, tá? Porque tem mosquito, principalmente no verão. Muito mosquito aqui no verão e muito maruim, né, que é uma mosca que se alimenta de sangue, que causa um processo inflamatório, fica coçando durante muito tempo, né, o local da picada, que aí é durante o inverno, né. É engraçado, esses maruins, né, a larva dessa mosquinha, ela gosta, sabe de quê? Vou mostrar para vocês aqui, de água corrente. Rica em oxigênio, né? Então elas amam. Então aqui provavelmente é onde elas se proliferam, né? Em outros pontos também, que tem essa água corrente, bem oxigenada,
aqui é bem úmido, né, o Jardim Botânico. A gente também tem o pé do morro aqui. Inclusive tem uma trilha aqui perto, que é um parque do lado ali, ó, Parque Lage, que dá no Corcovado. Você pega uma trilha, acho que é 2 km e pouco, 3, você dá lá em cima. Mas aí a subida é bem íngreme, né? Eu pretendo fazer algum dia, quando as condições de segurança melhorarem, né? Porque é uma trilha que, assim, vira e mexe, tem notícia de turistas que foram assaltados, levaram seus pertences, suas máquinas, sofrendo até violência, né? Coronhadas na cabeça. Enfim, é bem recorrente nessa trilha. Por isso que eu sempre evito. A segurança vem em primeiro lugar, sempre. A casa de pólvora aqui. Estamos no caminho certo. Vou me aproximar aqui para mostrar para vocês. Será que ela foi construída em 1808 junto com o Jardim Botânico ou foi construída um pouquinho depois? Vamos ver. Foi a mão do Dom João, né? Aqui tem as informações. Um sítio arqueológico. Casa dos Pilões. Nossa, isso aí era... devia ser um risco absurdo trabalhar aqui. Ela deve ter explodido algumas vezes. O pilão socando pólvora, pô. Ó, a oficina Moinho dos Pilões foi uma das unidades de produção da Real Fábrica de Pólvora, criada por Dom João em 1808. Essa oficina é realizada a etapa mais perigosa do processo, a compactação da pólvora, por isso que é muito perigoso. Os pilões, movidos por uma roda de água, comprimiam a mistura de salitre, enxofre e carvão. O problema é quando você faz isso de forma mecânica, né, você tem atrito, e atrito pode gerar fagulha, fogo, calor, né? E calor com pólvora não é uma coisa que se combine, né? Colocada em recipientes embutidos no piso, a gente vai ver lá. Após a compactação, a mistura era levada para a oficina de granizar, próxima à Casa dos Pilões, onde se realizava o processo final do fábrico da pólvora. Com o fechamento da fábrica em 1831, a Casa dos Pilões teve diversos usos. Em 41, o Botânico, 1941, né, mais de um século depois, o botânico João Geraldo Kuhlmann lá se instalou como seu laboratório. E aí fez pesquisa até 1958. Depois a casa foi transformada no Museu Botânico Kuhlmann. Em 1982, dada a deterioração do edifício, o museu foi transferido a fim de possibilitar a obra de restauração. Para onde foi transferido? Os resultados obtidos nas prospecções arqueológicas definiram o novo uso do imóvel como Museu Sítio Arqueológico Casa dos Pilões, inaugurado e aberto à visitação em 94. Por que sítio arqueológico? Vamos lá. Vamos ver. Aqui outra planta. Daleiro. Nativo do Brasil, Paraguai. Que é essa aqui, ó. É muito grande. Olha. Eu gosto dessas plantas que tem a copa bem larga, bonita, além de fazer sombra, né, pra gente. Então vamos lá. Ver aqui o sítio arqueológico. Uma das antigas partes da casa de pólvora, fábrica de pólvora. Olá, bom dia. Tudo bom? Pode filmar? Sem problema? Valeu, obrigado. Então aqui estão as ruínas da antiga casa de pólvora. Ali, ó, onde ficava o pilão, provavelmente, que socava lá o salitre, todos os componentes da pólvora, enxofre. E aqui provavelmente passava um córrego que alimentava
os pilões movidos à água. Aqui, será que tem... Não tem informação. Aqui tem mais. Imagine o risco que era essa construção na época. Olha aqui como é que funcionava, ó. Então tinha a roda que aproveitava a energia da água para mover, né? A água movia a roda e essas engrenagens faziam movimentar o pilão. Aliás, não era só um pilão, eram vários. E aqui um pouco da louça recuperada, também da época. Esse francês é o que isso aqui? Desativada e tal, vestígios de louças encontradas durante o processo de restauração, mas não fala da origem da louça. Deve ser francês. Aqui também ficavam pilões, ó. Um aqui, outro ali, outro ali. Provavelmente isso aí de vez em quando explodiu um pouco. Que é impossível, né? A gente tem aí as diversas variações, né, da temperatura, da umidade. E aí dependendo, né, principalmente nos meses secos, isso aumentava a chance de dar algum problema aí, algum acidente. Mesmo que fosse mecanizada essa parte, né, a água fazia todo o trabalho, né, o que dispensava mão de obra, e aí você tinha um risco menor, né, para as pessoas, mas não para a construção. Né. Isso daqui deve ser óleo de baleia, ó. Ainda tem as vigas bem antigas. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. E aí tem essa mistura de pedra com... Provavelmente óleo de baleia, que é o que era utilizado na época. Aqui a gente já tem prego que é pós-revolução industrial. Enferrujado. Não é um prego feito à mão. Feito com maquinário. Portanto, pós-revolução industrial. Então aqui, ó, entrava a água, passava por aqui. Aqui, provavelmente, onde está essa ponte, ficava a roda, né? Aliás, ocupava um espaço bem maior. E aqui era por onde saía a água. As peças recuperadas, né, durante a escavação. Então aqui tem botões. E tem uma inscrição no botão. Cripio scripto. Latim. Aternos candores, eu não sei o que é isso aí. Mas todos feitos à mão, ó. Provavelmente de osso, tem de marfim ali, que está bem brilhoso. Escova de dente com osso também, ó. Que legal, cara, nunca tinha visto. E aí vasos, potes com bebida, né, para carregar vinho, aguardente, enfim. Muito legal. Tem até uns potes ainda ali, ó. Cravejados na estrutura. Mais espaço para pilão. 1, 2, 3. Vamos para cá que eu ouvi uma coisa. Podem ser animais. Lá em cima tem uma jaqueira ali. E eu ouvi alguma movimentação. Essa área, bom, a Mata Atlântica aqui
da Floresta da Tijuca, que fica aqui próximo, né? Foi introduzido bugio, né? Então eu pensei que fosse bugio. Só que não tem nada não. Deve ter sido algum fruto que caiu, que é muito comum, né? As pessoas se assustam. Mas é muito comum a gente estar na mata andando e aí ocorre um barulho, geralmente é um galho, um fruto grande que cai. Vamos lá. Tem umas rodas de pedra ali. Não sei se fazia parte da fábrica também. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né? Bom, o vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Então eu vou encerrar por aqui, tá? E provavelmente eu vou fazer um outro vídeo, né, com a continuação da exploração aqui do Jardim Botânico. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, de seguir lá o canal, @LeoDasTrilhas. E aguardo vocês na próxima. Ah, também comentem. O comentário de vocês é muito importante. Ok? Tchau, tchau.